capítulo 6, versículo 11. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, os Abizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Amém? Nós conhecemos essa passagem, a história de Gideão, né? Nesse momento aqui, Josué havia morrido e o povo, mais uma vez, estava debaixo de um jugo de escravidão. Né? Os midianitas estavam dominando o povo de Israel durante 7 anos. Os midianitas invadiam Israel, roubavam o gado, as ovelhas, o trigo, todo o alimento do povo israelita, deixando o povo sem sustento. O povo de Israel estava tão amedrontado, tão apavorado, que eles fizeram covas, cavernas nos montes, para se esconder dos midianitas. Né? E é nesse cenário todo de caos que aparece um homem, que é Gideão. Nós sabemos muito bem, todas as vezes que o povo pecava contra Deus, quando o povo virava as costas para o Senhor, para a palavra de Deus, o inimigo vinha e levava o povo cativo. Né? Somente quando o povo reconhecia quem era Deus, eles eram libertos. E aqui não foi diferente. Mais uma vez o povo peca e mais uma vez o povo é levado cativo, ficando sem alimento, sem sustento, sem a provisão do dia, né? Do dia a dia. E nesse cenário entra um homem chamado Gideão. E a Bíblia me diz que o anjo do Senhor se assenta embaixo do carvalho. E isso me traz a ideia de que o anjo estava observando o trabalho de Gideão, né? Com atenção, Gideão trabalhando, malhando o trigo no lagar, porque deveria ser um trabalho muito difícil, porque normalmente o trigo não era malhado no lagar. O trigo era malhado na eira, chão feito de barro, batido de barro. Então, Gideão estava ali, fazendo o seu trabalho, né? Batalhando pelo sustento dele, da família dele, e o anjo começa a observar Gideão. Eu quero que você saiba que o Senhor observa e tem observado todo o seu trabalho. E manda te dizer que nenhum do teu trabalho vai ser vão. A palavra dele diz em Crônicas, 2 Crônicas 15, 7, para mim você se esforçar. Não permitir que as nossas mãos venham se desfalecer, porque toda a nossa obra será recompensada. Então continue malhando o teu trigo no lagar, porque o Senhor está te vendo. Era isso que Gideão estava fazendo. E eu fui questionar o Senhor, por que o trigo no lagar? Nós acabamos de ler que era para salvar o trigo dos medianitas. Mas eu achei muito estranho o porquê disso, né? E eu sabia que tinha algo a mais nisso aí. Que não era simplesmente só malhar um trigo ali no lagar. O ato de Gideão, malhar o trigo no lagar, era um ato muito profético. Você vai entender por quê. Eu acabei de dizer para vocês que normalmente o trigo era malhado na eira. Então o inimigo jamais imaginaria que ali tinha um alimento, que ali tinha um sustento. Porque normalmente era malhado na eira, não no lagar. O lagar era um lugar sobre a rocha, onde se pisavam as uvas, não o trigo. Por isso que eu digo que o trabalho de Gideão deveria ser muito difícil, né? Mas o Senhor estava observando eles e recompensaria Gideão mais lá na frente. Então, o trigo estava sendo malhado ali, né? Vou dizer uma coisa para você. Deus não escolheu o maior, Deus não escolheu o melhor, Deus não escolheu o mais rico, Deus escolheu Gideão por um motivo. Ele viu em Gideão um homem cuidadoso, um homem zeloso. Sabe com o quê? Com a palavra de Deus revelada. Era esse trigo que Gideão estava ali, escondendo dos medianitas. A palavra do Senhor revelada. Porque Jesus também foi pisado e o seu sangue produziu vida. Esse trigo malhado no lagar se misturava com o cheiro da uva, né? É a palavra com a característica de Cristo, o bom perfume de Cristo. É essa palavra que Gideão estava protegendo. E por isso Gideão chamou a atenção de Deus. É por isso que o anjo virou para Gideão e falou assim, ó, Deus é contigo, varão valoroso. Porque Gideão estava ali protegendo algo muito especial. E era profético, é profético para mim e para você nos dias de hoje. O trigo malhado na eira se misturava com o barro.
né? O trigo malhado ali tinha cheiro de barro. A palavra com característica do homem, não característica de Cristo. A palavra que não salva, a palavra que não liberta. Por isso que o inimigo vinha e levava tudo. Porque é uma palavra visível aos olhos. A palavra revelada não. O inimigo não tem acesso a ela porque Deus só revelou ela a mim e a você. Então que a gente venha ser como Gideão. Venhamos proteger, guardar essa palavra. Para que a gente não venha pecar contra Deus. Para que a gente não venha errar com o Senhor. Eu acredito sim que Gideão queria sair daquela situação, que Gideão tinha medo. Ele não imaginava que ele seria usado para libertar o povo de Israel. Eu acredito que o medo se instaurou sim, os questionamentos vieram na mente de Gideão, como às vezes vem na minha e na sua mente. Mas não podemos deixar o medo nos dominar, porque o medo, quando nos domina, quando nós agimos pelo medo, a gente não age pela fé. O medo vai na contramão da fé, porque o medo, quando eu e você agimos por algum motivo, por medo, nós só vemos os obstáculos, não conseguimos ver a vitória. E quando a gente age por fé, mesmo sabendo que somos seres incapazes, que somos seres limitados, nós conseguimos ver a vitória no final. Nós conseguimos atravessar o deserto e sairmos vitoriosos. Deus recompensaria Gideão. Deus recompensaria Gideão por todo o seu esforço, por todo o seu trabalho, por toda a maneira que Gideão descobriu de proteger, né, a palavra revelada. Estou trazendo isso para os dias de hoje, né? Então eu quero que você entenda que não tem como eu e você vencer os inimigos de hoje, os midianitas, sem a palavra revelada. Não tem como. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vendo pessoas usando a palavra de Deus na razão. Palavras de Deus com característica do homem, com o cheiro do homem, não com o cheiro de Cristo, né? A letra sendo pregada, e a letra mata. Ela até produz conhecimento, mas não produz vida. O que produz vida é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o nome dele é a palavra. Então a tua Bíblia que está na tua casa é Jesus que está aí. É a palavra de Deus, é ela que te cura, que te salva, que te liberta. É a palavra com a característica de Cristo, com o cheiro dele, não com o cheiro, com a característica do homem, não a palavra usada por conveniência. Por isso que eu e você vemos pessoas com muito conhecimento, pessoas muito inteligentes, mas vazias de Deus, porque só tem a letra, e a letra, ela mata. A palavra de Deus revelada, ela produz vida, ela produz cura, ela produz salvação, ela produz libertação. Gideão foi escolhido por Deus por isso, porque fez algo que ninguém faria, que ninguém fez. É isso que Deus quer de mim e de você, que eu e você nos levantemos e fazemos algo que ninguém faça. Ele quer que a gente se levante dessa apostasia, dessa situação que estamos vivendo e faça algo diferente. Porque todas as vezes que o povo virava as costas para Deus, o inimigo vinha e aprisionava o povo. Se você for parar para prestar atenção no que estamos vivendo agora, hoje, com o vírus, com o Covid-19, com o coronavírus, não é diferente. O inimigo invisível entrou na nossa vida, no nosso país, e aprisionou o mundo, né? Tirou sustento de muita gente, tirou emprego de muita gente, deixou muita gente sem provisão. Por quê? Porque o povo virou as costas para Deus. Aí você vai dizer para mim, pastora Renata, vai dizer igual o Gideão falou, se o Senhor é comigo, por que estamos passando por essa situação? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é com a senhora, se o Senhor é conosco, por que estamos nessa situação? Ei, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que nos desviamos da palavra revelada dele. A culpa é minha, a culpa é sua, que viramos as costas para o Senhor, que não obedecemos a Deus. E veio o inimigo, que é o vírus, que é o inimigo invisível, e nos aprisionou. Porque estamos aprisionados nas nossas casas, sem poder ver os nossos familiares, sem poder cultuar a Deus na nossa igreja. Não é diferente. Se você parar para analisar e comparar, não é diferente. Não estamos acorrentados, não estamos sendo chicoteados, não estamos debaixo de um jugo de escravidão, mas ao mesmo tempo estamos, porque não temos o que fazer. Cada dia que passa, ouvimos notícia que isso aumenta mais, as mortes aumentam. E nos vemos numa situação difícil, que parece que não vai ter fim. E muitos já perderam a fé, muitos já desistiram, muitos já desacreditaram.
Muitos fizeram covas e cavernas, se esconderam e se acovardaram. Mas eu creio que desse lado aí tem um Gideão que vai malhar o trigo no lagar, que não vai desistir de trabalhar em prol do Senhor, que não vai desistir de levar a palavra revelada para aqueles que estão presos, para aqueles que estão cativos. Eu acredito que desse lado aí tem um Gideão que acredita que Deus é contigo. Porque nós temos na Bíblia inúmeras promessas. Não temas, não te espantes, não te assombre, o Senhor é contigo, eu sou convosco. Essa peleja não terás que pelejar, eu vou diante de ti, você matará um como se fosse 1000. Deus promete que sempre estará conosco, até a consumação dos séculos. E por que eu e você teme tanto o inimigo? Por que a gente se acovarda tanto diante das dificuldades? Por que eu e você nos escondemos e não vamos para a guerra? Não convocamos os nossos 300 e vamos batalhar em prol da palavra de Deus. Levar a palavra de Deus revelada para aqueles que necessitam realmente. Nós temos que parar de misturar a palavra de Deus, de malhar essa palavra na eira, misturar ela com barro, com uma característica humana que não liberta ninguém, que não salva ninguém. É por isso que vemos pessoas presas, cativas, porque elas se alimentaram de uma palavra misturada. Uma palavra que foi misturada com a característica humana, quando na verdade a palavra tem que ter só uma característica, só um DNA, o de Cristo, o de Jesus. Nós recebemos uma promessa na cruz do Calvário. E o inimigo faz de tudo para invalidar essa promessa. Faz de tudo para te desanimar. Faz de tudo para te dizer que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você é um perdedor, uma perdedora. E você prefere dar ouvido a essa palavra. Não a palavra de Deus que diz que nele você é mais que vencedor, mais que vencedora. Que nele você pode todas as coisas. Que nele você é uma nova criatura. É por isso que a história de Gideão me inspira. Porque eu sei que Deus procura pessoas que valorizam o trabalho que Ele dá. Que valorizam o chamado, que valorizam o ministério. E por isso nós precisamos ficar firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nenhum trabalho em Deus é vão. Ele vai te recompensar. A pandemia vai passar. E o que você vai apresentar para o Senhor? O que você vai dizer para Ele que você fez com esse tempo? Que você ficou malhando o teu trigo na eira, em vez de malhar no lagar? Que você não teve tempo, porque agora a gente não tem mais essa desculpa de dizer para Deus, Senhor, eu não tenho tempo. Porque o que a gente mais tem agora é tempo. É tempo de estreitar o nosso relacionamento com Deus. É tempo de buscar a face dEle. É tempo de aprender mais com Ele. Ele nos deu essa oportunidade. A Bíblia vai dizer que chegará a hora que o Senhor procurará os verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Eu creio que esse momento é o momento. Chegou o momento da gente se mostrar um verdadeiro adorador na nossa casa, no nosso lar. Porque agora está tendo um culto online. A gente não tem acesso a vocês. A gente não está olhando no olho de vocês. A gente não está sabendo da dificuldade de vocês. É hora de vocês se relacionarem pessoalmente com Deus, sem intermédio de um líder espiritual. É hora de vocês realmente batalharem pela vida de vocês, pela família de vocês. Esse é o momento de vocês aprenderem que vocês podem sim vencer isso. Hoje é o momento de eu e você exercermos a nossa função de igreja do Senhor. Não igreja templo, igreja do Senhor. Então esse momento é o momento que nós precisamos estreitar os relacionamentos. Porque, como eu disse aqui, vai passar. E o que você vai apresentar? O Senhor está preparando um lugar para você. Um lugar para a tua família. E Ele está te dando a oportunidade de você ser treinado agora. Você aprender para quando Ele te entregar, você estar pronto, preparado. E não vai ter desculpa do tempo. Porque agora você tem tempo. Gideão preferiu fazer o mais difícil. Malhar o trigo no lagar. Para esconder dos inimigos. Para proteger. E Deus observou isso. Foi isso que Deus viu em Gideão. Deus tem procurado algo em mim e em você. Um diferencial. Que a gente venha fazer o impossível. Venha fazer o que a gente jamais fez para o Senhor. Para chamar a atenção dEle. Porque Gideão fez isso. Gideão fez algo que chamou a atenção de Deus. Por isso do varão valoroso. Por isso que Deus escolheu o Gideão para salvar Israel dos midianitas. Por isso que Gideão conseguiu vencer um exército numeroso
com 300 homens. Algo impossível diante da visão humana. Mas em Deus, Gideão pode. Então que você diga para Deus nessa noite que você é limitado na tua humanidade. Que você realmente não consegue sem Ele. Que você não pode nada sem Ele. Mas que com Ele você pode todas as coisas. Diz para Ele: Senhor, eu não consigo sozinha. Então me ajuda a prosseguir. Me ajuda a fazer o melhor para Ti. Se o Senhor te ordenou algo, vai e faça. Vai na tua força, que o Senhor é contigo. Não desista porque a pandemia parou o mundo, porque a pandemia parou os cultos. Não desista de Deus por isso, porque Ele não desiste de você. Ele está te observando, Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo o teu trabalho e Ele será recompensado. A palavra de Deus é preciosa demais para ser desperdiçada. A palavra de Deus nos alimenta, nos traz vida. Trigo na Bíblia é o alimento espiritual, é o pão da vida, é a palavra, é Jesus. Sem a palavra espiritual, sem o alimento espiritual, eu não tenho força para guerrear. Se você ficar sem se alimentar, sem se tomar suas refeições, café da manhã, almoço, janta, você vai ficar fraco, né? Seu corpo vai desfalecer, você não vai ter forças para se levantar, e é assim com o espiritual. Se você não se alimentar da palavra de Deus, a palavra revelada, teu espiritual também não consegue se levantar, teu espiritual não consegue guerrear, você vai se sentir fraco espiritualmente, e quando os midianitas dos dias de hoje vierem, sabe o que você vai fazer? Você vai correr, vai se esconder numa cova, numa caverna, para não ter que guerrear. Mas Deus sempre conta com alguém, sempre tem um disposto a se levantar, sempre tem um Gideão disposto a estar lá trabalhando, a escondendo a preciosidade dos inimigos. Eu creio que Deus, o nosso Deus, é poderoso demais, e Ele poderia acabar com os midianitas sem a intervenção humana. Ele pode tudo, Ele pode estalar os dedos e acabar com o nosso sofrimento, acabar com a nossa prova, acabar com as nossas limitações, mas não é isso que Ele quer. Ele quer contar comigo e com você. Ele quer que você saiba o quanto que você é importante, o quanto que você tem valor. Ele quer que você se sinta importante contando com o exército de Cristo. Poxa, o Senhor sendo tão pleno, tão magnânimo, tão único, conta com um ser tão pequeno como eu e você. O Senhor tão grandioso, dono dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, né? Tendo o mundo na palma de suas mãos, conta com uma pessoa falha como eu e você, para levar a palavra dele, para pregoar o evangelho. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas não. Ele, na sua humildade, disse: eu sou contigo. Ele, na sua humildade, ele disse: eu conto com vocês. Na humildade de Cristo, ele disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Na humildade de Cristo, ele disse: olha, eu digo essas coisas para que tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que ele quer dizer? Você também pode vencer. Ele nos compara a Ele. Então, que a gente venha tomar posse dessa herança. Que a gente venha tomar posse dessa força. Que a gente venha ser como Gideão. Venha tomar posse, venha abrir os olhos da fé. Venha acreditar que com o Senhor nós podemos todas as coisas. Eu quero que você, na sua casa, aí onde você está, você feche os seus olhos agora nesse momento e diga para Deus todas as suas limitações. Que você fale para o Senhor tudo que tem te paralisado. Que você diga para Deus tudo que tem te impedido. Não tem ninguém vendo você, não tem ninguém para te atrapalhar, é só você e Deus. Então diga para Ele: Senhor, eu não posso, eu não consigo, e as minhas limitações são essa, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me dê forças. Eu quero que o Senhor me capacite. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Peça isso a Ele agora aí. Eu vou dar 1 minuto para você fechar os teus olhos e pedir para Deus isso aí nesse momento, enquanto eu faço uma oração por você. Amém? Senhor, aí está o teu povo. Aí está a tua igreja, aí está os Gideões, Senhor, que o Senhor escolheu, malhando o trigo no lagar, Senhor. Em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio ao caos, uma pandemia.
Muitos gideões, Senhor, estão do outro lado sem emprego, passando provação, Senhor, passando limitação. Muitos perderam familiares, entes queridos, Senhor. Mas eu creio que muitos também não perderam a fé, não perderam a força em Ti, Senhor. Então eu te peço que o Senhor envie os Teus anjos agora, o que o Senhor vá em pessoa agora, Senhor, e leve o refrigério. Senhor, renove as forças do Teu povo, Senhor. Que levante o Teu povo e faça-nos acreditar que o sacrifício na cruz não foi em vão, que aquele sacrifício, Senhor, foi por eles, Senhor, foi por mim. Deus, não permite que o inimigo invalide isso, Senhor, na mente do Teu povo. Que eles venham levar, Senhor, a mente deles cativa a Ti, Deus. E que o solo do coração deles venha a ser um solo fértil, Deus, para produzir a semente da Tua palavra a 30, a 60, a 100 por 1. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem plantado na mente dos Teus filhos, que é a palavra com característica humana, não a palavra com a característica de Cristo, Senhor. Então que o Senhor venha trazer a mente dos Teus filhos cativa e que eles venham trazer à memória aquilo que dá esperança, porque eu creio, Senhor, que isso tudo vai passar e vamos sair dessa pandemia melhores, Senhor. Vamos sair dessa pandemia, Senhor, mais honrados, Senhor, para fazer a Tua obra mais disposto, Senhor. Perdoe, Senhor, as nossas falhas, Senhor. Perdoa a nossa desobediência, Senhor. E nos livra da mão desse inimigo, Senhor. Deus, muito obrigada pelo ministério. Muito obrigada por essa live. Obrigada pelas pessoas que estão do outro lado, Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Porque em meio a isso tudo, Deus, o Senhor tem cuidado de nós. As pessoas podem não estar percebendo porque estão com medo, Senhor. Estão sem esperança. Mas o Senhor tem cuidado sim do Teu povo, Deus. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Jesus. Eu te agradeço por essa palavra revelada. Te agradeço pelo Teu amor, pela Tua morte de cruz. Te agradeço, Jesus, e eu profetizo na vida dos Teus filhos toda sorte de bênção. Eu profetizo, Senhor, a vitória. Eu profetizo o renovo. Eu profetizo a prosperidade espiritual. Eu profetizo o Teu amor a cada dia na vida deles e vida em abundância, Pai. Eu te agradeço por essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Fica com essa palavra. Eu amo todos vocês. Beijo. Amém.